que é super para você. As manchetes dos jornais, programa Daí de Palma. São 6h20, hora do café favorito, o Jornal A Voz da Cidade desta quinta-feira registra em manchete monstruosidade. Suspeitos de estupros contra 3 crianças são presos pela Polícia Civil. Os menores têm 8, 12 e 14 anos. Um deles é a própria sobrinha do investigado e os outros 2 de um segundo caso, seus enteados. Daqui a pouco, no plantão de polícia, você tem os detalhes. Desrespeitando o decreto, linha Barra Mansa Volta Redonda segue registrando aglomeração nos coletivos. Apesar de não ter proibição de pessoas em pé em ônibus intermunicipal, determinação do Estado limita 2 pessoas por metro quadrado. Ah, pois é. Quando eu disse aqui linha Barra Mansa Volta Redonda, o meu operador, Matheus Oliveira, falou só? Só nessa linha? Mas é por isso que o Brasil é o melhor lugar do mundo. E a aglomeração do ponto de ônibus também, não é verdade? Só todo ponto de ônibus. A situação é dramática em todo o estado do Rio de Janeiro. As empresas de ônibus estão vivendo também um colapso. Queda do número de passageiros e, com isso, queda de faturamento. Com a queda de faturamento aparecendo cada dia mais gratuidade, as empresas sofrem e o público sofre mais ainda, porque demora no ponto, ônibus lotado, a pandemia está aí. Isso precisa ter uma solução. Só Deus pode nos dar a solução, não é verdade? 6h21, hora do café favorito. O Hospital da Mulher de Barra Mansa implanta tratamento odontológico para gestantes. Também na primeira página do jornal A Voz da Cidade, solidariedade. Motoclube de Volta Redonda realiza campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores. Projeto de lei de Marcelo Cabeleireiro pretende criar incentivos fiscais para empresas do ramo da saúde. A matéria está na página 3 da Voz da Cidade, na edição de hoje. O Diário do Vale em manchete, 6h22, hora do café favorito. Tio é preso por suspeita de estuprar a sobrinha há 7 anos. Ele teria começado a abusar da menina quando ela tinha ainda 8 anos. Prisão ocorreu em Valença. Barra do Piraí, Fundo de Previdência adiantará o 13º salário. O Fundo de Previdência da Prefeitura de Barra do Piraí antecipará a primeira parcela do 13º salário para amanhã, sexta-feira. O benefício se dará porque o órgão demonstrou o superávit de 23 milhões de reais na última prestação de contas aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Os valores serão depositados nas respectivas contas bancárias dos servidores aposentados em Barra do Piraí. Em Volta Redonda, o prefeito Antônio Francisco Neto já disse: podem me xingar do que quiserem. O 13º que o Samuca não pagou, vou pagar para os inativos amanhã. Recebem os inativos, os demais vão receber depois. O dinheiro que tem só dá para pagar os inativos e o Neto, que é adorado pela terceira idade, mais uma vez vai privilegiar aqueles que acreditaram em Volta Redonda primeiro. Volta Redonda, preços de serviços funerários municipais têm redução. Está aqui na primeira página do Diário do Vale. Treino no Raulino, Voltaço se prepara para enfrentar o Flamengo. O treino aconteceu mais uma vez no Estádio da Cidadania. O time está se preparando para a tentativa do milagre da classificação. As manchetes dos jornais, programa Daí de Palma. Alô, bom dia, gente. São 6h24, hora do café favorito. Manchete do Globo. Estados Unidos declaram apoio à suspensão de patente de vacinas. Primeira página do Globo. De volta ao ataque. Acuado por CPI, Bolsonaro critica a China e ameaça o Supremo. Presidente
cogita decreto que tribunal não ouse contestar. Primeira página do jornal O Globo, destacando: Taixe, cloroquina causou demissão. Em depoimento à CPI, o ex-ministro da Saúde, Nelson Taixe, contou que decidiu pedir demissão do cargo após pressão do governo para o uso de tratamento sem comprovação científica como a cloroquina. Ele se disse sem autonomia nem liberdade para trabalhar. Queiroga corre para anunciar a compra de vacinas na comissão. Ministro da Saúde acelera a aquisição de 100 milhões de doses da Pfizer para poder anunciá-la em depoimento hoje na CPI. Hoje eu falo Pfizer com a maior facilidade, não é verdade? A facilidade de comunicação e tal ensina muita coisa para a gente. E outro dia um colega veio perguntar, e é assim mesmo que tem que fazer, né? Perguntar não ofende, veio perguntar como é que se falava o Albert Sabin, que era um nome que ele não tinha contato com ele, nunca tinha visto, nunca tinha lido. E eu me lembro que quando eu era criança, tinha um vendedor da Pfizer que o carro ficava sempre parado ali perto do Molica, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. E eu lia Pfizer, porque o nome é estrangeiro, não é? Eu não tinha contato com o inglês. E eu lia Pfizer. E hoje está aqui na primeira página do Globo a vacina da Pfizer. Todo mundo fala com a maior naturalidade hoje, por ouvir dizer. Mas a leitura é uma coisa impressionante, né, Renan? Dari, para tirar uma dúvida da população sobre a vacina da Pfizer, porque ela tem chegado ao Brasil e não vem para cá. E aí o pessoal fica perguntando, por quê? Cadê a vacina da Pfizer no interior, por exemplo? A vacina da Pfizer, ela tem que ficar numa temperatura bem baixa, Dari. Então, geralmente, ela chega nos aeroportos e já é distribuída nas capitais para poder fazer a vacinação. Para ser conservada, tem que conservar numa temperatura bem mais baixa do que as outras. Isso, né? E Israel, por exemplo, que fez um plano de vacinação bem rápido, imunizou a população com vacinas da Pfizer. Bom, Israel tem uma população menor que a população do estado do Rio de Janeiro. As pessoas ficam comparando, por exemplo, Portugal não sei o que e tal. Portugal é desse tamaninho. Espanha é desse tamaninho. Né? A França, a Itália são países desse tamaninho. O Brasil é um país de dimensões continentais. E dimensões continentais, muitas das vezes, onde é difícil chegar, viu? É difícil chegar. Exatamente. Você viu aí na época que teve os mais médicos, e aí mudou para médicos pelo Brasil, enfim. A gente viu a dificuldade de levar médicos, por exemplo, para aldeias indígenas aí no Amazonas, etc. No Pará, você vai para o Pará, olha o tamanho do estado do Pará. É maior do que muito país da Europa e dimensões imensas, distâncias que devem ser alcançadas no transporte por rio. É um negócio complicado. Gente, são 6h28, hora do café favorito. Para concluir, a manchete do Estadão. Com Biden, Estados Unidos vão apoiar suspensão de patentes de vacinas. E a Folha de São Paulo. Ameaçado, Bolsonaro faz bravata ao Supremo e ataca a China. O presidente volta a falar em decreto contra medidas restritivas e sugere que Pequim tenha criado o vírus. Tá feia a coisa. As manchetes dos jornais. Programa Dario de Palma.